Senador, boa noite. Senador, voltando ao tema, continuando no tema segurança pública, eu gostaria de saber do senhor se a política de segurança pública que o senhor tentou implementar logo que assumiu o Ministério da Justiça foi implementada, foi levada a cabo, teve seguimento, ou se fatos como o de hoje só ocorreram porque não houve a continuidade, mesmo pelos bolsonaristas que continuaram no governo. Nós temos que ser bastante claros. O governo Lula não tem política de segurança. A única discussão que a gente vê é sobre câmeras policiais, que é um debate válido, mas vamos dizer que não pode resumir a segurança pública ao debate das câmeras. Quando eu assumi lá, nós pensamos o seguinte: vamos enfrentar o crime organizado. Enfrentamos emergências, que teve lá, por exemplo, no Ceará, ataques. Fomos para cima das lideranças do PCC com base na lei, por isolamento. Apresentamos aquele projeto de lei anticrime, que infelizmente não foi todo aprovado, mas ainda assim algumas medidas importantes foram aprovadas. Ampliamos a possibilidade de confisco do patrimônio dos criminosos e de organizações criminosas, com o tal do confisco alargado. E algo que para mim era muito importante, que a gente conseguiu aprovar, mas não conseguiu avançar como gostaríamos, é o Banco Nacional de DNA para Criminosos, que é a moderna impressão digital. Então tem jeito de combater o crime? Tem. Agora tem que ter estratégia. Hoje a gente vê o quê? A Polícia Federal muito focada em investigar, vamos falar a verdade, críticos ao governo e adversários políticos. Aí falta energia, recursos para poder investigar o crime organizado. Faço um ponto aqui de ressalva, porque a Polícia Federal, que acabou informada desse plano de assassinato, investigou e conseguiu identificar esses indivíduos e desmantelar essa célula. Mas é insuficiente diante do desafio que representa o crime organizado hoje no Brasil. Rapidamente, senador, diante de toda essa produtividade que o senhor mencionou como ministro da Justiça, então por que não houve uma permanência num governo que justamente dizia defender a segurança pública e querer investir na segurança pública? Olha, algumas políticas foram continuadas. Por exemplo, o próprio Banco Nacional de DNA, que envolve coleta do DNA dos presos, mas houve também um evento que foi a pandemia, que isso prejudicou, tem que ir nos presídios, escolher lá o DNA, então deu uma desacelerada. Mas assim, o foco principal, a meu ver, Evandro, a gente falar do hoje, do governo de hoje. Então, eu sou oposição ao governo de hoje. O governo anterior eu fui ministro, e vejo que sou o único ministro da Justiça em relação ao qual teria um plano do PCC para sequestrar e assassinar. Quer dizer, acho que a gente fez um bom trabalho. Imagino que seja essa a razão, embora fiquem criticando, muitas vezes não reconhecem os méritos, mas pelo jeito os próprios criminosos reconhecem o mérito. Mas o que importa agora é a gente ver o governo atual, que não tem política de segurança, e nós tentarmos lá no Congresso, apesar dessas falhas do atual governo, de tentar pelo menos suprir algumas lacunas. Então a gente está com alguns projetos importantes, inclusive um de ampliação do Banco Nacional de DNA para Criminosos, que foi aprovado no Senado, está na Câmara. Espero que possa ter andamento.